Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e eu venho pedir que você, deixe, like, é isso mesmo, deixa o like aí, me ajuda. Já tô pedindo antes porque você vai acompanhar, vai ver que a gente está fazendo uma leitura de instrução, de se elucidar, né? Todo mundo precisa se elucidar, não quer dizer que você acredita nas mesmas coisas que eu, mas aqui, é Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, né? Espírito de Joana de Ângeles, e ela traz grandes ensinamentos, né? A leitura é mais densa. Problemas da evolução, autodescobrimento, uma busca interior, pelo Espírito de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos de continuidade em problemas da evolução. Ninguém se encontra isento do patrimônio de si mesmo como resultado dos próprios atos. São eles os responsáveis diretos por todas as ocorrências da marcha evolutiva, o que constitui grande estímulo para o ser, liberando dos processos de transferência de responsabilidade para outrem ou para fatores circunstanciais, sociais, que normalmente são considerados perturbadores. Mesmo quando os imperativos genéticos inculpem situações orgânicas ou psíquicas constritoras no indivíduo, esses se derivam de conduta pessoal anterior e devem ser considerados como estímulos ou métodos corretivos educacionais a que as leis da vida recorrem para o aprimoramento dos seres humanos. Então, nada nos vem ao acaso, né? Nada nos vem ao acaso. Se existe ali algo, é porque precisamos desse algo a mais ou a menos, né? Para que possamos nos melhorar. O estado da humanidade já é conquista valiosa no curso da evolução. No entanto, é o passo inicial de nova ordem de valores, aguardando o estímulo para desdobrá-los todos que jazem adormecidos, Deus em nós, para a aquisição da angelitude. Da insensibilidade inicial à percepção primária, dessa sensibilidade ao instinto, à razão, à escala ascendente, o psiquismo envolve, passando à intuição e atingindo níveis elevados de interação com a mente cósmica. Os indivíduos, no entanto, mergulhados no processo do crescimento, raramente se dão conta de que o sofrimento, que é fator de aprimoramento, ainda constitui instrumento de evolução, em se considerando o estágio da humanidade. Assim posto, o autoconhecimento desempenha relevante papel no adestramento do ser para a sua superação e perfeita sintonia com a paz. Nesse desiderato são investidos os mais expressivos recursos psicológicos e morais, de modo a serem alcançadas as metas que se sucedem, patamar a patamar, até alcançarem o nível da libertação interior. Mediante esse comportamento surgem os problemas, as dificuldades naturais que fazem parte do desempenho pessoal e da estruturação psicológica. Quando imaturo, o ser lamenta-se, teme e transforma o instrumento de educação em flagelo que o dilacera, tornando-se desventurado pela rebeldia ou entrega de ânimo, negando-se à luta e autodestruindo-se, sem dar-se conta. Surgem então, como decorrência da sua falta de valor moral, os transtornos depressivos ou de bipolaridade,
que conduzem a lamentável estado de autoabandono, portanto, de autocídio. Vamos parando por aqui. Então, o que que ela está falando aqui? Que tudo, problemas da evolução, né? Que tudo está relacionado conosco e que tudo depende de como estamos agindo aqui no planeta Terra. Então, se eu venho com algum tipo, com alguma das minhas percepções, né? Seja visão, audição, tato, paladar, fala, né? Ou mesmo o controle do corpo. Se algumas dessas percepções minhas vêm de alguma forma não completa, né? Tem motivo e é para que eu possa evoluir. Em muitos momentos nós estamos aqui completos, né? Audição, visão, tato, paladar, movimento, ok. Mas e aqui na nossa psique, né? O que nós estamos vivendo? Tá sadio? São tantas as doenças da atualidade, né? São tantas as pessoas que às vezes buscam uma fuga do planeta, tirando a própria vida. E eu, assim, autocídio. Por quê? É muito difícil. Por exemplo, como eu vou exemplificar? As pessoas que sentem empatia naturalmente, são empatas naturalmente, né? Se colocam no lugar do outro e querem, e estão sempre no sentido de ajudar o outro. A gente entende que cada um evolui por si, ok, mas se sente, tem empatia pelo outro, busca ajudar e dar de si sempre o seu melhor, né? Como existem pessoas completamente egoístas, como existem pessoas que, ao invés de ajudar, se podem prejudicar, fazem. Então, no mundo existe de tudo. Como existe a máscara social, a máscara do dia a dia, né? E se pensar em qual máscara você usa, em qual máscara. E no meu processo evolutivo mesmo, no processo de crescimento, para mim foi extremamente, talvez as minhas percepções, né? Eu perceber que te ensinam a não mentir, mas que mentem na tua cara. Porque quando alguém fala assim, fala que eu não tô, ao telefone, ela fala que eu não tô. Isso é o quê? Né? Então, assim, você não mente, mas eu posso mentir, né? Então, é uma percepção. Isso é uma percepção, ok? E quando a gente vai vivendo essas percepções, né, de que essas máscaras, elas existem, e de que você fala uma coisa e pensa outra, né? Eu, no meu processo de crescimento, na minha adolescência, engraçado assim, que no plano familiar ali, eu tenho um irmão mais velho que eu, depois sou eu a mais velha, e ficamos muitos anos sem outras crianças próximas da família. Só depois de 5 anos que veio a minha irmã, e aí veio uma priminha, e aí eu tenho primos e irmãos, né? Agora, primos não irmãos, são muitos, né? Tem muitos até da mesma idade, mas não éramos tão próximos. Então, assim, nesse decorrer, nesse interim, o que acontece? Eu estando maior já que os outros, por ter essas percepções, eu odiava estar entre os adultos. Eu não queria estar entre os adultos, porque eu percebia que se falava uma coisa e que no seu íntimo, no seu âmago, era outra. E isso muito me incomodava, e o mundo é assim. A maioria das pessoas são assim, né? Elas buscam falar aquilo mesmo que você quer ouvir,
ou elas buscam manipular, né? Ou elas ainda pensam que você não percebe o que está havendo, sendo que você percebe. Por mais que exista em nós um padrão de ingenuidade, na fila da imbecilidade eu não passei. Na fila da burrice não passei, não. Enfim, né? Então é sobre isso. E é difícil viver por conta de que a gente entende que as pessoas aqui do planeta, elas estão muito mais à matéria do que é o reino do espírito, entende? Então, não é a solidão de estar sozinha ou viver a solitude, não é sobre isso, mas é sobre estar sozinho de um entendimento que transcende o que é a matéria, que transcende do que é o que cada um de nós é assim enquanto corpo físico, né? Nós só estamos aqui, não somos daqui. E é óbvio que cada um crê de uma forma, de uma maneira diferente, o que mais o aproxima do que é a eternidade, certo? Mas é triste perceber que por qualquer coisa que exista aqui, se mata, se rouba, se engana, se mente. É essa solidão que é triste. Por isso eu oro. Vamos orar? Orar. E eu rogo que ao Pai tenha piedade de cada um de nós. Estamos todos num estágio evolutivo diferente e que diante desse estágio possamos progredir, nos melhorando a cada dia, trazendo e imprimindo no planeta o que for o melhor de nós. Beijo no seu coração. Vamos nos melhorando pouco a pouco, dia a dia. Deixa o seu like, compartilhe com alguém. Vai, me ajude a fazer crescer aí.